Eu tenho algumas coisas muito importantes para dizer a vocês. Primeiro delas é que eu amo a vida. A segunda dela é que eu acho que a gente precisava amar a vida, todo mundo também. Nós estamos vivendo uma época onde muitas revoltas ocorrem. Mas vejam só o quão forte nós somos, porque nós conseguimos passar juntos de mãos dadas por mais uma data limite. E ninguém caiu, ninguém tombou na tal data limite de julho. Agora se aproxima uma nova data limite, a data limite de nós nos reencontrarmos. E essa data limite ela é todos os dias. Eu não escondo de ninguém a minha paixão pelo esporte, pela atividade física. Mas a gente está observando ultimamente que a vida está tão corrida que muitas vezes nós, como motoristas de veículos, temos uma pressa tão grande que às vezes nos descuidamos de 10 segundos. Porque 10 segundos é o tempo que leva para ficar atrás de um ciclista que pedala. 10 segundos para fazer uma ultrapassagem segura. Mas não, os 10 segundos são tão importantes que muitas vezes compromete a vida até de um pai de família, de um ser humano, de tudo. Por isso, a reflexão não é sobre 1,5 metro de distância que a lei obriga. A reflexão que nós precisamos ter nesse momento é: vamos cuidar da vida. E cuidar da vida é cuidar de tudo, cuidar da nossa vida, cuidar da vida daqueles que nos rodeiam. E quando olhamos isso, nós começamos a observar que muitas coisas passam por nós. Por exemplo, diz um belo e bom ditado que para conhecer uma pessoa basta dar poder a ela. Esse ditado é muito famoso e conhecido. Porém, nós nunca nos damos conta de como nós agimos quando temos poder. É com amor? É com intolerância? É com carinho, com zelo? Ou com autoridade rígida? Porque ambas as coisas estão no nosso dia a dia. Nós vivemos isso há mais de 2000 anos. Muito mais de 2000 anos, diga-se de passagem. Mas essa autoridade, ela surge em nós. Por isso que nós precisamos, quando abraçamos uma causa libertadora como é o amor, libertadora como é o cristianismo em nossas vidas, nós precisamos nos dar conta de que praticar o cristianismo é cuidar de todos os atos e não ter o hábito semanal de irmos à igreja, de irmos à casa espírita ou de irmos a qualquer lugar. Isto, de uma certa forma, é só um meio político do cristianismo. Mas o cristianismo em ação é o que as nossas atitudes fazem. Falo isso porque ontem a espiritualidade pediu, e eu não sei como vou fazer, sendo extremamente sincero, né? Não sei como vou fazer, porque a espiritualidade pediu que eu falasse sobre Jesus. É muito fácil falar de Jesus porque a gente conhece a história de Jesus. Mas é muito difícil despertar Jesus. Porque eu estou há 2000 anos lutando com esse cara e ainda não consigo compreendê-lo. Às vezes eu brinco que eu devo ter grudado chiclete na cruz. Às vezes eu brinco. E na verdade eu acho que eu não grudei chiclete, eu dei o vinagre. Né? Às vezes eu acho isso, porque em todos os momentos de revolta comigo mesmo eu brigo direto com ele, a minha briga é direto com ele. Porém, dentro das casas espíritas, nós passamos muito tempo almejando curas. Eu sou um exemplo claro, que eu vim para a casa espírita querendo encontrar a cura. Claro que eu não tinha doença física nenhuma. Claro. Mas eu tinha uma doença que eu achava que era muito ruim, que era uma doença emocional. Que na época eu nem achava que era doença, eu achava que eu era louco mesmo e que era normal, né? Nós somos loucos. E a vida precisa também de algumas loucuras, que fique muito claro isso, mas controladas. Controladíssimas. Mas bem, quando aqui cheguei, aos poucos comecei a me dar conta de que o caminho para a espiritualidade
E para a espiritualidade não é casa espírita. Para a espiritualidade interna, se dá de dois meios, conhecidíssimos, pelo amor ou pela dor. Tem dois jeitos. A espiritualidade brota em nós pelo amor ou pela dor. Às vezes, a dor é menor do que nós achamos que ela é. Mas às vezes ela realmente é muito intensa. Nós sabemos que o planeta Terra passa por inúmeras transformações. Mas quando nós chegamos e começamos a ter o primeiro contato com a espiritualidade, então nós começamos a nos encantar com inúmeras coisas. E é inevitável que a paixão, a alegria, a ilusão, sei lá qual é o termo correto que deveria ser usado, de conhecer as curas realizadas pelos benfeitores do amor, através de Bezerra de Menezes, através de Manuel Filomeno de Miranda, através de tantos outros espíritos grandiosos de luz que vêm até nós curar. Então, automaticamente, nós começamos a colocar na nossa lista de orações alguns nomes, alguns seres. É normal, na hora do aperto, nós chamarmos Bezerra de Menezes. Na hora que o calo aperta, a gente lembra. Claro que lembra. Tem que chamar? Claro que sim, por favor, né? Por favor, chame. Mas por trás de tudo isso, existe um outro ser que é muito mais simples. Muito mais simples. Que foi um menino, que foi uma criança, que foi um adolescente. E que enquanto criança, foi uma criança completamente diferente de todas que nós imaginávamos. E tudo que a gente possa imaginar de criança, aquela criança foi. Porque ela não era uma simples criança. Ela era simplesmente um ser chamado amor. E não existia perseguição nenhuma naqueles pensamentos. Não existia tristeza alguma naqueles olhos daquele bebê, daquela criança. Existia apenas amor. E que foi, à medida que foi crescendo, à medida que foi se transformando, se mostrou um jovem que sabia amar e que sabia crescer, que sabia perdoar. Mas ele não ensinou o perdão. Ele exemplificou o perdão. Ainda moleque. Brincava como nós brincamos. Corria como nós corríamos e corremos. Esfolava joelho como nós. Tropeçou, perdeu a unha provavelmente como nós, porque hoje nós temos tênis, na época não tinha tênis. Inúmeras vezes, algumas pequenas infecçõezinhas, porque ele também poderia estar sujeito a inúmeras intempéries de saúde, porque era um homem, era um ser humano que estava ali. Mas que se destacava por demais por ir atrás de viajantes e por conversar com todas as formas de vida. Eu estou mudando aqui porque está calor. Sim, está muito calor. Não vai dar para tirar. Bem, vocês estão com muito frio? Podemos desligar? Eu achei que já era a presença de Jesus que estava me aquecendo, mas não é. Não, porque a luz dele é tão forte que às vezes pode aquecer e eu achando daqui um pouco eu já estava com um contato muito próximo com ele e não, era o ar-condicionado mesmo. Às vezes a gente confunde, acha que tem alguma coisa, uma alma penada dentro de casa e não é alguma coisa que está ali incomodando mesmo, né? Mas bem, voltando ao menino Luz, relatos trazidos por grandes seres de luz. Se são grandes, um dia eu vou saber, mas para nós atualmente, pelo histórico escolar deles, parecem ser. E eles contam em várias obras que relatam sobre a vida de Jesus,
do menino Jesus, né? E que ele era uma criança diferenciada. Que lá pelos seus 12 anos, ele ganhou de um viajante um pássaro. Lindo, lindo, lindo pássaro. E este pássaro, quando dado a ele foi lá, pegou o pássaro e soltou. Porque ele disse que a beleza não poderia ser presa. Agora, imaginem a vida há mais de 2000 anos atrás, porque o Marco Zero não é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu antes do Marco Zero. Então, mais de 2000 anos. Nessa época, onde as aves, onde todas as mercearias tinham um valor muito alto. E ele ganhou um presente nobríssimo, que era uma ave rara para o local. E ele a liberta, porque a vida não pode estar aprisionada. Um pequeno ser já nos ensinava a importância da liberdade. E ele não tinha feito nem sua peregrinação ainda, porque aquilo era dele. Aquilo era naturalmente dele. Certa vez, há relatos também de que Maria, escondida, se retira para buscar um local onde Jesus pudesse estudar. E quando Maria está chegando em casa, Jesus sai dos afazeres junto a seu pai, como marceneiro, vai até ela, segura no braço e diz: mulher, eu já não te dou testemunho de tudo que faço? Ou seja, Jesus já sabia aonde ela tinha ido. E mesmo assim a respeitava e a amava incondicionalmente. Aí chega o seu tempo em que ele assume a sua responsabilidade, porque era, assim como nós somos, perseguido. Claro que era. Nós sabemos que Jesus hoje é um dos seres mais obsediados, por nós, principalmente, né? Porque quem ama também obsedia. Isso que é uma coisa que a gente precisa sempre deixar muito claro. Quem ama também obsedia. Mas bem, ele era perseguido, porque junto com aquele ser pequeno, que estava em desenvolvimento, vinha consigo uma história que mudaria a humanidade como era. Uma nova etapa da vida se daria pós a sua passagem terrena, que seria curtíssima. Há alguns relatos que ela foi prolongada um pouco mais do que deveria ter sido. Mas isso nunca saberemos. Por um longo período de existência ainda não saberemos. Mas bem, aguentou seus 33 anos terrenos. Mas chegou o momento da sua peregrinação. E a sua peregrinação não era captar pessoas, mas era libertar pessoas. Era passar por comunidades pequenas e tocar as pessoas. Porque o amor toca aonde passa. E Jesus só tinha a missão de passar por locais e tocar as pessoas. Quando ele convidava alguém para seguir, claro que a ignorância de um povo, de uma época, leva a entender que seguir é abandonar e caminhar ao lado. Mas hoje, nós não podemos fazer isso, porque nós compreendemos a linguagem, nós compreendemos os textos, nós compreendemos grande parte das comunicações. Então nós sabemos que segui-lo é seguir o ser de amor que ali está, e não a pessoa. Porque a pessoa padeceu aos seus 33 anos, mas o amor dele jamais. Então, dessas mesmas obras, as quais posso depois nominá-las, tem um dos relatos muito lindos em que uma região ali da Galileia ficava preso as pessoas em jaulas que eram tidas como loucos, endemoniados.
endiabrado, sei lá como se nominava para a época. Claro que as nomenclaturas atuais, elas são dentro do nosso linguajar. E que ao chegar lá, Jesus tocava e aquela pessoa voltava ao seu estado normal, como nada tivesse acontecido. Ele era milagroso? Claro que não. Claro que não. Mas ele só pegava as pessoas e as libertava como libertou uma ave na sua adolescência, na sua infância. Jesus chegou aos mais humildes, aos pequenos, porque sua mensagem sempre foi da pequenez, do pequeno. Sua mensagem sempre foi. E os convidou, venha, siga-me. Porque ele precisava, sabendo das suas responsabilidades como ser espiritual, compreendendo a sua curta e breve passagem, de que alguns seres humanos ignorantes, porque precisavam ser ignorantes, dessem continuidade. Por que é a pergunta melhor de todas? Por que ignorantes e não cultos? Porque nós cultos, a gente procura as vírgulas. Nós cultos, procuramos os pontos. E na primeira vírgula fazemos 1000 questionamentos. E os simples, puros, ignorantes, apenas fazem. Eles levam a mensagem pura para seguir. Claro que sofreram suas consequências, porque afinal de contas era uma rebelião, aspas, das mais grandes. Uma rebelião muito mais invisível do que visível. Porque aquele ser seguido de 300, 400 pessoas que levaram a mensagem dele, não foram apenas 11, foram muito mais de 11, que levaram sua mensagem, tinham a árdua tarefa de ultrapassar as barreiras espirituais daqueles que não queriam o processo da evolução. Porque a evolução, ela é barrada pela ignorância de uma forma que nós não temos ideia. Mas hoje, vim eu na primeira parte do trabalho querer dizer a todos vocês que quando puderem, fechem os seus olhos, voltem nos recuerdos da história. Isso aí é o mentor falando, então eu repeti porque foi rápido assim, né? Nas lembranças da história. É que às vezes vem tão rápido que daí passa. Nas lembranças da história, e vejam Jesus como ele brilha nos corações de vocês. Como que a imagem de Jesus nos olhos de vocês. E vocês verão como são abraçados por ele. E vocês verão ainda mais como são curados por este ser. Porque se nosso irmão Bezerra nos atende, é porque ele permitiu. É por isso. Jesus hoje, se ele estivesse aqui, com certeza ele estaria dizendo, vá e não erre mais. Era isso que ele estaria dizendo a nós. Ele não estaria dizendo outra coisa. Ele não estaria aqui botando a mão, tirando uma verruguinha, tirando um negócio, tirando outro. Ele não estaria fazendo isso. Ele só estaria botando a mão sobre nós dizendo, vá e não erre mais. Vá e não peque mais. Vá e não faça mais o que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo é contra nós mesmos. Não é contra os outros. É contra nós mesmos. Nós estamos sendo o nosso maior algoz. Agora há pouco conversava com a minha irmã ali dentro, na sala, e é bacana que esses atendimentos fraternos que não estavam programados e que surgem no decorrer da jornada, nos trazem grandes e importantes revelações.
por exemplo, me fez refletir muito, porque essas coisas a gente não fica pensando. A gente vê acontecer e não dá bola, apenas vê acontecer. Mas aí chega um momento que a gente precisa pensar um pouco. Quando foi mudado um portão da casa ali, onde eu moro, onde era, para um lugar novo. O meu cachorro, que passou 11 anos convivendo com o portão ali, quando o portão não tinha mais, ele não passava. Ele não passava. Existia para ele um portão fictício. Ele não passava. Mas estava aberto. E agora, voltando para Jesus, em nós, quantos portões que a gente não existe mais e que nós não passamos? Quantos portões tem na nossa vida hoje que não existe mais, mas nós não passamos? Por quê? Eu acho, boto assim, eu acho que é porque a gente não olha para nós mesmos. Eu acho. Porque eu não me olho. E como um rato do laboratório, a experiência. Caminhe, vá, seja feliz. Viva, saiba o sabor da liberdade. Porque nós somos livres. Jesus nos libertou. Não foi a princesa Isabel. Espiritualmente, a liberdade nós ganhamos de Jesus. Quando Ele deixa, Ele nos obriga a deixar o primitivismo para sermos mundo de provas e expiações. Jesus, o nosso pequeno libertador, o nosso grande desbravador. Às vezes que pude ver, é difícil explicar isso, porque eu não vi Jesus. Não tenho capacidade de ver Jesus. Sim, pode deixar. Pode deixar. Porque ainda mais que é em espanhol, o mentor aqui nós vai adorar. Às vezes que pude ver a sua presença junto a nós, porque foi aqui dentro dessa casa, desta casa mesmo, não do Lar de Juliano, dessa instituição, quando eu sabia que aquela energia era dele, porque nós estávamos invocando ele. Aquele trabalho havia sido realmente bastante denso e necessitava de muito amor. Então, invocamos o amor. 3 trabalhadores que estavam juntos, nós 3 não sabíamos o porquê. Eu sabia porque eu estava vendo a luz, o clarão. Choramos. Choramos. Não tinha como não chorar. Porque era simplesmente nada. E tudo. Era nada, porque não tinha nada ali. Mas era tudo, porque todas as respostas estavam ali. Todas. Os medos deixaram de existir por segundos. As inseguranças deixaram de existir. Não existia mais nada. Era apenas luz e paz. E aí depois vem o meu querido e nobre irmão Ekenaz e diz: como é bom conviver com Jesus, Então eu tinha certeza, era Jesus. Uma de suas manifestações. E por que ele veio? Porque ele disse, ele nos ensinou. E veja como nós somos negligentes com o que aprendemos. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu estarei. E nós negligenciamos as coisas que sabemos. Nós temos todo o conhecimento do mundo para ter Jesus conosco o tempo todo. Nós negligenciamos. Vem Manuel Filomeno Miranda, vem Joana de Ângeles, vem Emmanuel, vem André Luiz, vem Santo Agostinho, vem um monte, mas eu estou tentando lembrar do Dr. Bezerra de Menezes. Eu tenho problema com o nome, vocês sabem disso. E eles dizem, cultive o Evangelho no seu lar. Cultive o Evangelho no seu lar, porque ele é libertador.
E por muito tempo eu, Jordelei, ignorante como sou, porque sou extremamente ignorante, achava e acreditava que o Evangelho, então, era no meu lar físico. De uma certa forma, continua sendo no lar físico. Continua sendo lá. Mas não é na casa de 4 paredes. Lá talvez seja só o local, o ambiente. Mas o cultivo do Evangelho no lar é aquilo que nós começamos a falar hoje. Cuide da vida. Porque cuidar da vida é fazer o Evangelho. O Evangelho é muito simples, porque ele só requer amor, tolerância, paciência e perdão. E aí nós estamos fazendo o Evangelho no lar. O nosso lar temporário, corpo físico. Que Deus, a sua infinita bondade, ilumine e abençoe vocês. Vamos ao trabalho, porque eu já falei demais.